nós já vimos dois processos, que seria o cadastrar, que é o inserir, a listagem e exibição. E agora nós estamos vamos ver o terceiro passo do CRUD, que seria a alteração de dados. Como funciona uma alteração de dados? A alteração de dados é feita normalmente através de um formulário. Então, o que foi feito nesse campo aqui? Nós temos um formulário para alteração de dados. Esse formulário, a princípio, ele foi feito aqui, ó, um formulário. A gente tem mesma forma de exibição do outro. Lembrando daqui da nossa URL, esse arquivo foi o que a gente, quando clicou no botão, foi para o formulário, passando o código do item que eu quero alterar. Sempre a gente faz passando de alguma forma esse código para que ele possa ser alterado. Então, indo aqui no forma editar, a gente tem a busca dos dados com o fetch da linha. E aqui embaixo a gente tem a exibição. Nesse campo aqui eu coloquei duas opções. Aqui o read only, nesse item aqui. E no outro item aqui, require. Prestem atenção nisso. Então aqui nós temos dois itens bem específicos aqui. Aqui nós temos um campo, esse aqui é require, ou seja, que é igual a obrigatório. Já o de cima, que é o read only, ele é um campo, um read only, que é igual a somente leitura. Aqui são dois itens bem distintos. Este aqui na parte superior, ele é somente leitura para que não possa ser alterado os dados. E o segundo a gente está indicando que tem que ser preenchido corretamente, não pode ser vazio. Isso ocorre porque aqui, se a gente olhar, eu não posso alterar os dados do código, porque o código é o que identifica o nosso objeto. Se a gente permitir que a pessoa altere o dado do código, eu não vou estar conseguindo alterar o dado do registro corretamente. Já que eu tenho que permitir a alteração. Então é isso. E por que a gente colocou o require nesse campo? Porque se eu tentar cadastrar um valor em branco, ele vai estar dando como que o dado não foi preenchido. Então, por isso essa informação. Aqui foi alterado com sucesso, então ele funciona corretamente esse livro. Então, o que foi feito nessa parte? Nessa parte foi feita então a inserção de todos os campos que a gente quer alterar. Então, caso tivesse mais campos, a gente estaria fazendo a alteração e definindo os padrões aqui. O que eu havia informado, aqui a gente poderia estar trabalhando com este campo aqui do tipo oculto. Então, como funciona esse tipo oculto? Um tipo oculto ele vai estar sendo exibido, não vai estar sendo exibido na tela. Porém, se a gente olhar aqui o código-fonte dele, ele existe e ele está sendo, a gente olhar aqui também, ó, ele existe no nosso campo, só que ele não está sendo exibido na tela. Porém, quando a gente faz uma alteração, quando a gente olha aqui dentro do nosso debug, a gente vai estar, quando clicar em cadastrar, ele vai estar executando aqui e a gente pode observar que um campo oculto foi enviado corretamente para o nosso registro. É isso que é o importante, ele está sendo enviado para o nosso registro para fazer a inserção. Porém, ele fica ruim por causa, caso ocorra algum erro, vamos dizer assim, eu errei o meu campo aqui, categoria. Não é o meu caso, mas vamos gerar um erro. Ó, se eu colocar ele aqui como texto e read only, o que vai estar acontecendo? Aqui na tela, ele vai estar me exibindo uma mensagem de erro, que não existe aquele campo. Então, ele fica muito mais fácil de identificar através do read only isso aqui, através de um campo sendo exibido na tela com somente leitura. Então, essa é a vantagem. Quando está com somente leitura, quando está com oculto, ele não vai fazer isso. Ó, o mesmo erro, eu vou exibir aqui, não apareceu nada na tela. E quando eu tentar executar, aparentemente ele está correto. Quando eu tento executar qualquer alteração, eu clico em cadastrar, ele vai dar como nenhum dado alterado. Isso por quê?
Se a gente for observar aqui o nosso registro que foi enviado, ele enviou a variável ID, mas enviou uma variável ID que terá que ser analisada, que não existe aquele campo. Então vai ser muito mais difícil vocês analisarem quando está com um erro nessa linha. Então, por isso, utilização por padrão desse campo do tipo text ou number, como for, e um read only. Ok? Então, isso aqui vai auxiliar vocês desta forma aqui. Dessa forma, vai estar auxiliando vocês na geração, na análise de erros. Entendido? Então, passando disso aqui, os dados desse formulário vão ser enviados para esse campo editar. O campo editar, ele é muito próximo do que a gente tem no inserir, nos outros campos. Mas o que difere? O que difere é essa região aqui. A gente vai estar trabalhando com 2 parâmetros já sempre, no mínimo 2 parâmetros. Por que no mínimo 2 parâmetros? Os 2 parâmetros estão definidos nesses 2 itens aqui, ó, porque obrigatoriamente a gente tem 1, 2. Então a gente vai ter aqui o 1 e o 2. O primeiro parâmetro vai ser relacionado com o campo que a gente vai estar alterando. Já o segundo vai ser relacionado ao where. A gente vai estar trabalhando com esses 2 campos. Ok? Então essa é a nossa principal diferença entre um e outro. Então vamos ao que interessa aqui. Então nesse campo update, aqui nós estamos formando a nossa where, nossa carry. Aqui no formato, lembrando, a gente sempre tem que olhar o formato do banco de dados. Como que eu faria no MySQL? É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma estrutura igualzinho eu trabalharia no banco de dados. Ok? Então, eu vou demonstrar esse aqui e já vamos demonstrar como ficaria o código com algumas outras modificações, tá? Passando cada forma. Primeiro aqui, então, foi feito aqui, criou-se a variável. Eu estou utilizando bind parameter, mas eu posso utilizar bind value. Não tem diferença nenhuma. Ele não vai alterar minha forma de fazer se eu inserir um bind value ou um bind parameter. Os dois vão estar trabalhando da mesma forma. Então, como que vai funcionar aqui? Ele vai pegar essa minha carry, vai verificar esses parâmetros aqui, substituir. Eu só tenho 2 campos. Tenho 2 campos com 2 marcações. Vai executar aqui e vai estar executando este código aqui. Esse código que vai estar sendo executado. O que faz esse código aqui? Verifica quantos dados foram alterados. Então, se ele retornar igual a 1, ou seja, quando a gente faz aqui, ele verifica esse aqui, se for round count for igual a 1, significa que ele alterou um dado. Ou seja, a gente vai estar exibindo esta mensagem daqui. Então, quando foi alterado algum dado, ele vai estar exibindo essa mensagem. Caso não seja alterado, ele vai estar dando isso aqui. Nenhum dado alterado. Porém, se der um erro, mesma coisa das outras situações. Quando ocorre um erro, ele vai estar executando este código aqui, ó. Porque quando ocorre um erro nessa região aqui, que é ele vai estar gerando uma exceção e jogando direto para cá. Então é isso que acontece. Quando você tem um erro aqui, ele gera para cá e que vai gerar uma exceção. Então aqui gerado uma exceção. É isso que vai estar sendo executado. Então quando você gera um erro de sintaxe, alguma coisa, ele vai estar gerando uma exceção. Vamos demonstrar uma exceção só para a gente ver uma opção aqui. Vou colocar o campo aqui com o nome que não existe para que seja gerada essa exceção novamente. Então, gerei aqui. Ele vai dizer, causando a exceção, que não existe a coluna na cláusula where. Então, na cláusula where, aqui nós temos uma exceção para ser resolvido. Mesma coisa se eu errasse a minha sintaxe. A gente vai estar o mesmo caso. Então,
O nosso update, ele é muito próximo ao nosso inserir. Se a gente pegar o nosso inserir, o formato do inserir e do editar, eles são muito próximos. Mas o que difere um do outro? No inserir, a gente não existe o ID. Por quê? Porque ele não vai estar inserindo isso aqui automaticamente. Ele vai estar inserindo automaticamente. O campo ID é um campo autoincremente. Já aqui a gente está dizendo que eu quero alterar este registro. Por isso que eu tenho essa diferença. Ok? Então é isso que vai estar acontecendo. Agora que foi visto o básico de update, vamos analisar algumas opções. Como funciona essa parte do update com mais do que um registro. Eu vou estar anotando aqui embaixo algumas formas que a gente poderia estar fazendo esse outro update. Então, como que funcionaria esse update aqui? Ó? Uma opção de fazer um update com mais do que um campo. A gente está executando update, o nome da tabela, set, que é uma coisa obrigatória, que faz parte da tua... Não faz parte do teu sistema, faz parte do teu... faz parte da sintaxe do MySQL. O campo que eu quero igual ao parâmetro, daí, como eu tinha dado o exemplo antes, status quando id for igual a id. Simples assim. Então, o que difere? Essa sintaxe ele vai estar fazendo de uma forma bem simples a inserção dos outros campos. Então, isso é uma forma simples de ser analisada os nossos campos. A sintaxe é muito parecido com todos os outros. A gente vai ter que fazer aqui os outros campos. Se eu fizer uma sintaxe desta forma aqui, um set, o nome do campo igual ao parâmetro end, isso aqui está errado. Por quê? A nossa sintaxe, isso aqui está errado, o end. Por que está errado? Não existe sintaxe end no update. O update trabalha-se com vírgula. Então, cuidado, esse objeto não existe. Isso aqui não existe. Ok? Então, cuidado com a sintaxe que vocês estão fazendo. Se eu fosse fazer aqui na nossa tela esse segundo processo, eu faria assim: status, dois pontos, o segundo parâmetro, só para ficar mais fácil de demonstrar, e assim por diante, o terceiro parâmetro, como fosse necessário fazer todos os objetos. Para quem tiver dúvida em relação à sintaxe do update, assim como foi passado nos outros vídeos, nós temos aqui no W3 School o SQL, a sintaxe do update do SQL. A sintaxe do update do SQL, como eu já tinha informado, ela é um pouquinho diferente em relação ao insert, e ela vai ter essa parte aqui, então ela vai estar uma configuração com vírgulas. Se vocês olharem aqui, os campos são separados por vírgula. E nós temos uma condição where. Essa condição where, ela vai ser no PHP, normalmente a gente vai estar trabalhando com o código. Porém, poderia ser qualquer condição simples ou avançada. Essa é a questão. Então, como a sintaxe do update básica é essa aqui, não tem muito o que distinguir. Quando vocês forem trabalhar com vários campos, vocês vão estar trabalhando aqui. Lembrando que quando você ter um value aqui, quando a gente for trabalhar com um determinado value, você vai poder trabalhar ele com um parâmetro. Então, no caso aqui, column 1, a gente vai estar trabalhando com uma coluna. Ou a gente colocar nesse segundo value um valor fixo. Então, esse valor fixo ele vai ser, por exemplo, a data, a função. Então, eu poderia colocar now. Ou uma terceira opção, ou a gente trabalhar com valor fixo de texto. Então, a gente coloca em aberto. Então, a gente trabalhar dessa forma. Então, como vai estar trabalhando aqui, pode ser qualquer uma das formas. Pode estar trabalhando com parâmetros, que serão substituídos no PHP,
ou valores fixos, sejam eles funções ou números ou textos. Então depende do que for em cada situação. Então isso vai depender, mas lembrando que isso aqui, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à sintaxe, pega esse código do update que vocês estão com dúvida, copia ele, troca os dois pontos, as marcações de parâmetro, substituem por um texto fixo e executam no banco de dados para saber se está funcionando corretamente. É isso que deve ser feito. Aqui nós temos um exemplo com 2, fazendo a versão simples. Então, como a gente faria aqui? Esse aqui, esse aqui, ó, a gente teria isso aqui, a gente estaria substituindo este primeiro valor por dois pontos contact name. Esse segundo valor a gente estaria substituindo por o parâmetro city. Só colocar um pouquinho maior. Esse aqui, contact name. O segundo seria dois pontos city. Isso seriam parâmetros. Então a gente vai estar trabalhando com os parâmetros. Mas caso um desses itens seja fixo, você estaria substituindo isso por essa forma que já está aqui na tela. Então, como você vai estar trabalhando é independente. Lembrando só para fazer um teste, você pode fazer desta forma que está aqui na tela, para fazer um teste dentro do teu banco de dados, fazer uma manual. Ok? Então, esse aqui vocês vão poder fazer a análise com que é da sintaxe para ter uma futura consulta da consulta do update, como funciona uma execução de um update, inclusive fazer testes aqui dentro, ou executar testes dentro do banco de dados de vocês através do MySQL Workbench ou Laragon, que tem o software dele mesmo, que é de análise de banco de dados, ok?